angolanas e angolanos, ilustres membros da direção da UNITA aqui presentes, caros jornalistas, no decurso desta primeira semana do ano de 2022, quis a direção da UNITA saudar o novo ano. Assim, dirijo-me a todos vós aqui presentes, dirijo-me também a todos os que nos acompanham pelas redes sociais ou pelos órgãos de comunicação que transmitirem este evento, desejando a todos os votos de um bom ano, que 2022 seja um bom ano para Angola. Este ano foi aguardado com uma enorme expectativa por estar associado à realização das eleições gerais. Que este ano possa proporcionar a realização das esperanças e dos sonhos de uma Angola mais justa, com mais diálogo, com menos violência, uma Angola mais estável, mais desenvolvida, mais democrática. Que 2022 seja o ano da alternância do poder para a governação inclusiva e participativa. Lema adotado pela UNITA para este ano. Todos os anos, nós renovamos os votos e as esperanças. Dizia o ano passado que o maior desafio para as lideranças era deixar um legado de liberdade, de paz, de harmonia, de reconciliação e desenvolvimento socioeconómico. Fazer de Angola um país que realize os angolanos, um país bom para se viver. Afirmei também que Angola e os angolanos vivem um momento crucial da sua história, marcada por transformações e crises nos vários domínios da vida, mas ao mesmo tempo por um aumento exponencial da consciência cidadã, que leva a que os dirigentes do nosso país sejam cada vez mais responsabilizados pelos seus atos e, por isso, obrigados a despirem-se dos seus egos, sob pena de serem julgados pelas atuais e pelas futuras gerações. Este ano, a pandemia e a nova estirpe marcaram o início do ano, que nos chegou sem as habituais festas. Esta nova estirpe, o Omicron, surge muito mais contagiosa e obrigou o nosso país e, de modo geral, o mundo todo a adotar medidas mais restritivas. Recomendamos a todos redobrar os cuidados, usar sempre a máscara, o distanciamento e a higienização das mãos. Recomendamos também a vacinação como medida de prevenção. Entretanto, vamos constatando, por razões essencialmente económicas e sociais, nas nossas comunidades, os ajuntamentos são permanentes, nas paragens dos transportes públicos, nas praças, nos bancos, o que obriga as autoridades à necessidade de um esforço suplementar para minorar os riscos inerentes a esta extraordinária exposição. Verificamos também que em muitos países os respectivos governos abraçam medidas que protegem a vida, mas protegem também a economia no máximo que podem. Angola precisa de prestar uma maior atenção ao estudo e acompanhamento destes modelos, porque os danos, a diminuição da atividade económica, criam muito desemprego, empobrecem as famílias e as empresas e, por consequência, também matam muita gente. É de todo importante que aumente substantivamente o investimento em postos médicos nos bairros e o investimento em pequenas unidades de saúde que tragam proximidade às populações, dotados de quadros qualificados e de medicamentos, e que aliviem a busca das unidades centrais, superlotadas pela inexistência de muitos dos serviços prestados nestas pequenas unidades. A adoção do teste obrigatório ou da exibição do certificado de vacinação, complementado pelo controle da temperatura, poderiam ser obrigatórios para salvaguardar o funcionamento de alguns setores comerciais, em vez de eliminar a restrição do seu funcionamento. Urge hoje agilizar medidas de defesa da vida e da dinâmica económica em simultâneo, motor para a melhoria da situação social que tantos dramas têm causado à maioria das famílias angolanas. 2021 foi um ano muito difícil, que agravou a situação do desemprego, da pobreza, agravou a situação da fome para uma elevada faixa das nossas comunidades. Há hoje, em múltiplas províncias angolanas a morrerem a fome. É inadmissível e exige respostas de emergência do nosso governo. E neste aspecto,
é grande a divergência entre as organizações especializadas da sociedade civil e as vozes no interior e na chefia do próprio governo. Tal como a escravatura, a pobreza não é uma coisa natural. É fruto da ação do homem e pode ser superada e eliminada através das ações dos seres humanos. Citamos Nelson Mandela. Nós vimos a pobreza e a fome instalarem-se em Angola na mesma velocidade que se institucionalizou a grande corrupção, no afã do aburguesamento nacional como necessidade da formação de uma elite. Estamos a poucos meses de fechar um ciclo de governação de 5 anos. Um ciclo que foi iniciado com grandes expectativas e com inúmeras promessas. Um mandato que sucedeu a um longo período de governação do presidente José Eduardo dos Santos, a quem pintaram com as piores cores e a quem direcionaram os piores balanços. O atual ciclo de governação prometeu 500 mil empregos aos jovens, prometeu a Califórnia Benguela, prometeu a liberdade de imprensa e o fim da censura na comunicação social, apelidou os seus companheiros de trincheira de marimbondos e prometeu combater a corrupção sem tréguas, prometeu justiça igual para todos. Este ciclo de governação quis copiar a iniciativa da UNITA do repatriamento de capitais, mas acabou por aprovar uma lei que faz de conta que nem teve a coragem de regulamentar em tempo útil, mostrando-se incapaz de trazer para o país percentagem significativa das elevadíssimas verbas desviadas ao erário público. Sim, porque os balanços apresentados são irrisórios perante o volume dos desvios. Como todos foram acompanhando, o tempo falou mais alto. A perseguição de uns e a proteção dos amigos, membros do governo sujeitos a processos com fortes denúncias, nunca formalizadas aqueles que muito sabiam e que ameaçaram contar o modo como o atual governo foi eleito. Os processos destes pararam. E é importante olhar para o modo precipitado e artificial como se está hoje a correr ao reparo para tentar manter a família partidária unida, porque se aproximam as eleições. O discurso e a prática nunca andaram tão distantes. O partido de regime mostrou-nos a todos a sua deriva, a sua perda de valores, o abandono dos mais importantes referentes do Estado de Direito democrático. O nosso país está mal e vai mal. As vozes da sociedade levantam-se todos os dias e são ignoradas pelas lideranças do regime. Hoje, a prática é idêntica à governação anterior. Mudou-se a Constituição em período pré-eleitoral. Mudou-se a lei eleitoral em período pré-eleitoral. Colocou-se na Comissão Nacional Eleitoral um presidente contestadíssimo por toda a sociedade. Colocou-se no Tribunal Constitucional uma presidente que nunca foi magistrada, que tomou posse ainda membro do Biro Político. É importante averiguar os estatutos do MPLA, considerarem ou não tempo de militância, mesmo quando é interpretação de funções incompatíveis. Urge despartidarizar de facto as instituições do Estado e, cada vez mais, urge moralizar as mentes e proteger o Estado, proteger a soberania nacional, que tantas vezes falamos e outras tantas agredimos, com a ânsia da manutenção do poder a qualquer preço. Pelas manifestações que se multiplicam em publicações assinadas, em intervenções públicas de inúmeros cidadãos, a maioria dos angolanos mostra-se apreensivo com o rumo tomado pelo país. Os angolanos questionam cada vez mais a seriedade do seu governo e a sua capacidade de agir em transparência. Não há ato nenhum em que o cidadão não nos questione sobre a fraude. O cidadão acredita maioritariamente que o governo não age com transparência e o cidadão não confia no seu governo. O angolano está apreensivo com a falta de independência do poder judicial e com a sua evidente subalternização ao poder político. Quando um povo perde o respeito e deixa de acreditar que o sistema judicial prossegue a justiça, o futuro fica deveras comprometido. Revisitar
temos atos relevantes para os retermos em memória e esperarmos que estes atos não se voltem a repetir. O presidente da UNITA realizou um comício memorável com uma enchente sem igual em Benguela, dia 3 de agosto de 2021, e o Biro Político do MPLA faz sair um comunicado onde afirma que o seu mandato está por um fim, indicando controlar a agenda e as decisões do Tribunal Constitucional. As contas bancárias da UNITA são congeladas e património recebido, sem que até hoje o partido tenha sido alguma vez notificado, em violação ostensiva às leis. Inadmissível. A Frente Patriótica é lançada dia 5 de outubro e as televisões do regime anunciam antecipadamente a anulação do Congresso da UNITA. Decisão tornada pública pelo Tribunal Constitucional apenas dia 7 de outubro. No dia em que Adalberto Júnior lança a sua candidatura, no último mês de novembro de 2021, o Governo marca para a mesma data a entrega dos primeiros restos mortais dos dirigentes da UNITA, vítimas do conflito, demonstrando instrumentalidade, mesmo em matéria tão delicada. Ao Tribunal Constitucional não compete escolher as lideranças dos partidos políticos. A lei diz que compete ao Tribunal Constitucional anotar os congressos dos partidos e nada mais. E neste campo das interferências, o mau exemplo vem, infelizmente, de cima. O Sr. Presidente da República não deixou dúvidas a ninguém quando, em cerimónia de posse do Conselho da República, o ano passado, proferiu a afirmação que não lhe fica nada bem e que prova a interferência na autonomia dos partidos, com a sua afirmação de que espero que tenha vindo para ficar. Estes atos criam instabilidade política e não abonam nada ao bom nome do mais alto magistrado da nação. A utilização escandalosa da comunicação social pública é outro triste capítulo desta novela. As transmissões na íntegra do Congresso do Partido de Regime e a negação do mínimo tratamento idêntico aos outros partidos viola a Constituição e as demais leis da República. O Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que, segundo a Constituição, é um mero auxiliar do único titular do Poder Executivo, o Presidente da República, quando dá estas ordens aos órgãos de comunicação social, deve ser responsabilizado. Deve ser responsabilizado também o titular do Poder Executivo, porque violam as leis e violam a Carta Magna. O MPLA não está preparado para enfrentar a UNITA e não está preparado para enfrentar a Frente Patriótica Unida, como afirma. Porque, para tal, viola as leis, usa como muletas as instituições públicas. Os órgãos públicos de comunicação social prestam serviços ao partido de regime. Beneficiam da censura que os mesmos dirigem à UNITA e ao seu presidente. Protegem o partido de regime ao recusarem o contraditório. Os dirigentes do partido de regime, a começar pelas suas lideranças, têm medo dos debates públicos e fogem dos mesmos, desrespeitando todos os angolanos. O MPLA, com estas práticas, não está preparado para concorrer em igualdade de oportunidades na campanha eleitoral e, por isso, esconde-se atrás das instituições, negando democracia e pluralidade. Ora, transformar a imprensa pública em competidores dos partidos da oposição é uma flagrante violação da Constituição. Ontem mesmo, fomos brindados com uma demonstração do quanto o Estado de Direito está pisoteado e violado. O país acompanhou uma entrevista anormal, que viola os termos da concorrência, da ética e do bom senso, ao serem escolhidos alguns órgãos, excluídos outros, obrigados a enviar com antecipação as respostas, ou melhor, as perguntas, para que as respostas pudessem ser trabalhadas com uma semana de antecedência, numa demonstração
de pura debilidade e o país a ser obrigado a assistir a horas e horas da retransmissão das peças editadas, porque ao país também lhe foi negada a transmissão em direto desta entrevista. As 3 televisões públicas, colocadas a transmitir em simultâneo ontem a mesma peça editada, repetidamente, conferem uma violação, porque não oferecem esta oportunidade aos outros partidos. Ontem, uma das televisões emitiu esta entrevista editada das 19h30 às 23 horas. A outra transmitiu das 20 às 23h30. A TPA2, no final, das 22 a pouco mais das 23 horas. Todas em simultâneo. A pergunta que faço desta vergonha é: que nome se dá ao regime político que assim atua? Que nome se dá, caros amigos, caros compatriotas? Que nome se dá? Que nome se dá? Estas são práticas de regimes comunistas e de inspiração ditatorial. Estas práticas servem para perseguir e combater adversários políticos, para combater opositores e para combater os seus próprios opositores internos. E de quem é a responsabilidade? Eu trago estes factos para que o cidadão, não importa a que partido pertença, perceba o quanto os seus interesses, os seus direitos são agredidos e afetados por estas práticas. Mais do que nunca, o angolano hoje está consciente que a mudança de regime se impõe, independentemente de pertencer ao partido A ou ao partido B. Os nossos interesses pessoais ou os interesses dos nossos partidos nunca, mas nunca mesmo, se devem sobrepor aos interesses do país e aos interesses dos angolanos. O Estado de Direito está posto em causa e levo a minha voz, porque se não o faço agora, corremos riscos de enfrentarmos uma campanha eleitoral conduzida sem regras, à margem da lei e com elevados riscos para todos os seus atores, por causa destas más práticas. Senhor Presidente da República, é hora de reparar estes atentados ao direito e à democracia. Senhor Presidente da República, deve separar os momentos em que fala e atua como Presidente da República, Presidente que deve ser de todos nós, e quando assume as vestes de Presidente do seu partido. Ontem, a confusão das distintas instituições foi total. Uma vergonha. A entrevista foi ao Presidente da República e o Presidente fala dos seus competidores na campanha eleitoral. O Presidente que nos deveria representar a todos desde das suas vestes do mais alto magistrado da nação e trata os líderes partidários e a juventude do nosso país sem o mínimo respeito. O Presidente da República, a falar da Frente Patriótica Unida, apelidada de um espaço fraco, coloca a Frente Patriótica Unida, a UNITA, competidora do Sr. Presidente da República. Afinal, o Sr. Presidente da República está em campanha? Está em campanha o Sr. Presidente da República de Angola? Não nos representa? O Presidente da República entrou em campanha eleitoral, infelizmente, pondo em causa a credibilidade das instituições, a separação dos poderes, a estabilidade, afastando investidores, porque onde falta o direito, falta a proteção dos interesses de quem quer que seja. E a ele devem ser assacadas exclusivamente estas responsabilidades. Angola, 46 anos depois da independência, quer continuar a ser governado por um partido com esta postura cobarde? Quer continuar a ser governado por um presidente que nega a democracia, que penaliza o país? É hora dos angolanos pararem e refletirem. Angola tem recursos abundantes, mas as pessoas vivem na pobreza. O preço dos bens essenciais não para de subir. Os
os angolanos esperaram por 2022 para exercerem o seu poder de escolha. Angola precisa de um governo que ajude a colocar comida nos pratos de toda a gente e restaure o emprego e o investimento, que traga estabilidade, que respeite os direitos humanos. Um governo que governe para todos, independentemente do seu partido que o constituiu. Angola precisa de uma liderança que não persiga os seus adversários, que não instrumentalize os serviços de inteligência, que não tire proveito da governação para usar os bens e os serviços públicos como se de sua propriedade se tratasse. Angola precisa de uma liderança que saiba dialogar com todos, uma liderança que não distribua desencanto e apreensões aos seus cidadãos. 50 anos depois da independência, o governo atual continua a negar abraçar as autarquias locais, que conferem cidadania, que conferem participação efetiva do cidadão na governação. O partido do regime prometeu e não cumpriu, pela simples razão de estar consciente de que não ganharia estas eleições. Mas o partido do regime sabe muito bem que após as autarquias acabariam as manobras da fraude da Comissão Nacional Eleitoral. Ora, o adiamento das autarquias representa o adiamento da estabilidade social, económica e política. A UNITA tem como compromisso ganha as eleições e realiza num período curto e imediato as eleições locais. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A constituição de uma frente democrática, constituída por patriotas, é uma resposta necessária a um país marcado pela exclusão. A Frente Patriótica Unida não exclui ninguém e dirige a todos os angolanos um desafio de participação, um convite ao debate de ideias na construção de uma Angola para todos. O cidadão é quem decide o seu futuro. Não é o partido que governa que decide o futuro do cidadão. É um engano e é um erro. Também não são os outros partidos. O poder de decidir é seu, é de cada um de vós. Aqui fora, dentro e fora do país, quando votarem. Os senhores têm o poder de decidir o futuro deste país. O poder de decidir é do povo. E hoje o povo cresceu. E por isso a manipulação também cresceu na comunicação social pública. E não só. Vamos todos dizer basta. Se necessário, vamos sair à rua, às vezes necessárias, para defender os interesses dos cidadãos. A diversificação da economia tem sido uma utopia. O fracasso das iniciativas do fomento da produção local são clássicas, desde o CEF até o recente programa Angola Invest, que vigorou até 2018, tendo financiado 515 projetos no valor de 120 mil milhões de kwanzas, como programa de apoio ao investimento para megaprojetos, com a cedência de vantagens financeiras, cujos resultados catastróficos são até aos dias de hoje desconhecidos e são também desconhecidos os seus relatórios qualitativos. O PAI, Programa Angola Invest, acabou por degenerar no Prodese, produto mal concebido da economia, orientado ao mesmo objetivo, produção nacional capaz de absorver as necessidades de consumo e diminuir as importações de alguns produtos. Mesmo os instrumentos, financiamento de megaprojetos agroindustriais com recurso à banca, fala-se em 500 projetos financiados no valor de 743 mil milhões de kwanzas, somente em 2021. Onde estão localizados estes projetos? Qual o seu nível de produtividade? Quantos empregos criou? Aqui, mais uma vez, a atividade económica comunitária ou social, cooperativas,
e familiares não tiveram acesso, mas cujos resultados são igualmente desastrosos, como os do programa Angola Invest. A contratação pública representa cerca de 8% do PIB e 20% do Orçamento Geral do Estado, sendo o principal instrumento de financiamento da nova oligarquia criada pelo Presidente João Lourenço, seguido do acesso ao crédito internacional, seja com garantias soberanas ou com regras opacas, com entidades como a Mitrel e a Gencorp, que vieram para substituir o CIF e a Odebrecht, e, por fim, com o programa de privatizações, onde se procede à transferência de ativos estatais para a esfera privada, cujo processo de práticas concertadas fará com que ainda em 2022 se consiga oferecer a Sonangol a entidades estranhas, tal como foi o sofisma com que foram alienados o BCI, a gestão do Quero, a gestão do entreposto aduaneiro, que faz também a gestão da Reserva Estratégica Alimentar. Com tantos milhares de milhões gastos, como se explica agora a importação de produtos da cesta básica? Como é que se explica? Se investiram tanto dinheiro no potenciar das empresas angolanas, por que é que estão à espera dos barcos para dar de comer aos angolanos? Afinal, onde foi parar este investimento? Aos amigos? Senhor Presidente, a maioria dos empresários sentem-se traídos pelo seu governo e também pelo que disse ontem. Não é verdade que apenas uma empresa tenha capacidade de apresentar projetos e poder ser apoiada. Aos outros foi-lhes negada a mesma oportunidade. E é fundamental que a todos sejam atribuídas as mesmas oportunidades. Os ajustes diretos têm de ser residualizados em conformidade à lei. O modelo escolhido é idêntico ao que Vossas Excelências criticam, que levou à captura do Estado. O resultado é o mesmo, tornando uns poucos angolanos milionários e nenhuma transformação da economia. Cada vez mais está acentuada a dependência do poder legislativo e judicial em relação ao Presidente da República. Caminhamos sem estabilidade legislativa, porque os investidores têm pavor a flutuações nas economias. Com tudo isto, a dita diversificação da economia vai continuar somente na narrativa. A UNITA fez uma oposição responsável e continua a fazê-la, e contribuiu para a fiscalização à governação. Tomou sempre iniciativas legislativas relevantes. Foi a UNITA que fez do combate à corrupção uma causa nacional prioritária. Quem levou à Assembleia Nacional a proposta de lei do poder local foi a UNITA. Foi da iniciativa da UNITA a proposta de lei do repatriamento de capitais. Foi a UNITA quem efetuou uma rigorosa fiscalização aos atos administrativos do governo atual e do Presidente João Lourenço e apresentou documentação vasta, com provas da prática permanente da contratação simplificada, em violação à lei da contratação pública e com incentivos à corrupção. A UNITA está preparada e pronta para governar, com todos e a bem de todos. A nossa agenda governativa terá no centro das atenções a realização plena do angolano, por via da implementação do Programa de Emergência Nacional, assenta em 7 eixos fundamentais, tais como governo participativo e inclusivo, uma nova cultura de governação, Programa Integrado de Emergência Nacional, combate à fome e à pobreza, igualdade de oportunidades, reestruturação da economia, pluralismo na comunicação social e a valorização da família. Este programa, em constante atualização por uma equipe de direção do nosso partido, em diálogo com os outros partidos e com a sociedade, com participação de especialistas, vai ser apresentado oportunamente aos eleitores. Será seguramente uma Angola diferente, correspondente à dimensão do sonho dos angolanos. 2022
será um ano de muitas dificuldades, mas será o ano da construção do futuro. Um ano de muitas certezas também. Certeza de que poderemos vencer. Certeza que os angolanos estarão juntos nesta mudança. Certeza que vamos voltar a ter verdade e que vamos derrotar as mentiras. Prezados compatriotas, minhas senhoras e meus senhores, todos devem efetuar a atualização do registro eleitoral, de mobilizar os cidadãos para o registro. Os BOAPs estão abertos todos os dias e devemos todos, com idade igual ou superior a 18 anos, ir fazer a prova de que existimos e de que queremos votar em agosto para a mudança. Só quem fizer essa atualização constará da base de dados e dos cadernos eleitorais que serão publicados oportunamente. É a mobilização dos cidadãos para a atualização do registro eleitoral que deve absorver todo o nosso esforço nesta fase. Senhores secretários provinciais, secretários municipais, secretários distritais e comunais, de zonas e setores, nos meses, semanas e dias que ainda faltam, é nossa obrigação envolver-nos cada vez mais para garantirmos que todos os cidadãos em idade de votar atualizem o seu registro. O nosso envolvimento direto pode ajudar a esbater os receios e temores que ainda subsistem, porque nós sabemos que os números do registro estão muito baixos e devem ser rapidamente alterados. A nossa presença, algumas vezes nos BOAPs, pode ajudar a resolver as dificuldades que sabemos existirem. As instituições religiosas, as autoridades tradicionais, as organizações da sociedade civil, as associações cívicas têm um papel cívico insubstituível na mobilização dos cidadãos para a atualização do registro eleitoral. Todos ao registro eleitoral. Para terminar, deixo aqui um desafio à liderança do MPLA. Portugal terá eleições legislativas este mês e foram programados 30 debates entre todos os candidatos entre si, em respeito ao cidadão, em respeito à pluralidade e em respeito à democracia. Aqui, os senhores vão continuar a fugir aos debates cobardemente? Vão continuar a desrespeitar o cidadão? Vão continuar a esconder-se atrás das instituições públicas de comunicação social? Atrás das ordens superiores aos jornalistas que, para manter o seu emprego, têm que cumprir? Vão continuar a usar os tribunais como muletas de instrumentos da competição partidária? Ou estão mesmo prontos, como estão a dizer? Como ontem ouvi? Ou é mera retórica? Eu estou pronto e estou à vossa espera. Reafirmamos aqui a nossa total disponibilidade. Que Deus abençoe Angola. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.